Queridos irmãos, boa noite. Nem todos serão ilustres, mas todos podem ser bons. Essa é a mensagem inicial que envolve os nossos corações nesse momento, quando agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade do reencontro, mesmo à distância, com os companheiros queridos e amados do nosso lar espírita Luiz Gonzaga. Deixo aqui, mais uma vez, o abraço amigo e fraterno dos nossos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da cidade de Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro, e do 22º CEU, CERJ, que abarca as instituições espíritas das cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, e aqui também de Comendador Levi Gasparian. Que essa noite possa ser abençoada, que as palavras que venham a ser refletidas possam realmente calar os nossos corações, nos proporcionando oportunidade de reflexão e aprendizado. Mesmo após conseguirmos, junto ao fornecedor, a empresa que nos fornece a internet, os técnicos aqui vieram, trocamos a ideia, eles fizeram sugestões, e caiu muito as dificuldades que nós estávamos tendo em lives anteriores com relação à transmissão. Está, assim, podemos dizer, 98%. Às vezes nós ainda congelamos um pouquinho, mas não se preocupem, alguns segundos passam e a gente retorna. E justamente por causa disso que nós temos do lado, acompanhando também, num outro notebook, a live, até porque nós queríamos ter certeza de que havíamos estruturado a informática aqui de forma correta para que essa transmissão viesse a ocorrer. Então, com muita alegria, com muito amor no coração, vamos iniciar os nossos estudos desta noite. A proposta que nos foi solicitado pelo nosso querido irmão Vanderlei Chaves foi que, nesta oportunidade, nós pudéssemos fazer uma análise, um pequeno comentário do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos realizado alguns seminários, já há alguns dias temos realizado um seminário num trabalho em conjunto do Grupo Espírita Amor e Caridade e do Grupo Espírita Humildade e Caridade de Nova Iguaçu. Antes de tratarmos sobre o seminário, nós gostaríamos já de apresentar aos nossos irmãos aqueles que já adquiriram o livro, que há poucos dias saiu uma errata da editora, com algumas alterações na obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Está aí na tela o link que nos conduz a essa errata. A errata está em PDF, então nós podemos baixar por computador e aí ir seguindo, né? A errata apresenta a página, a linha e o que precisa ser alterado. Antes mesmo de sair essa errata, quando nós começamos a realizar os estudos dessa obra, nós havíamos percebido que havia alguma coisa diferente. Assim. A impressão que nos deu inicialmente é de que não houve uma revisão adequada do livro antes da sua publicação. Alguns parágrafos, por exemplo, não completavam o raciocínio, ficavam em aberto, ficava assim, sem a gente conseguir entender um pouquinho. Num capítulo, por exemplo, capítulo 2, existe uma forma de se escrever muito comum, mas que deixa o texto pobre, quando a gente repete, né, no mesmo parágrafo ou na mesma frase, uma palavra, né, fala aqui amor aqui e amor logo depois. Então, isso normalmente deixa o texto um pouco pobre. Então, saiu a errata. Quem tem a primeira e a segunda edição deve baixar essa errata, deve ali página por página fazer as correções, porque essas correções realmente vão dar entendimento a alguns pontos que ficam em aberto. Bom, como nós estamos falando, nós estamos desenvolvendo um seminário sobre este livro
no canal da instituição, nosso canal no YouTube, GEAC Com, às terças-feiras, que são os dias das nossas reuniões públicas de estudos doutrinários, às 19h30, de 15 em 15 dias. Quem quiser participar, estar conosco, o próximo encontro será no dia 18 do 6 agora. E lá no canal geac.com nós temos uma playlist com os 3 primeiros encontros. Inicialmente nós fizemos uma introdução à temática do livro, depois nós comentamos a introdução e o capítulo até o capítulo 3, que está marcado como capítulo 3, nós terminamos, mas ficou um pouco corrido, nós percebemos que ficou um pouco corrido. A partir do terceiro encontro, nós fizemos o capítulo 4 e 5, e no próximo encontro estaremos fazendo o capítulo 6 e 7. Nós percebemos que, de 2 em 2 capítulos, está melhor de nós analisarmos o livro. Então, quem quiser seguir até o dia 18, pode ir lá assistir, está gravado, os 3 primeiros encontros. Então, vamos lá. A obra No Rumo do Mundo de Regeneração é do Manuel Filomeno de Miranda, que tem outras obras também psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, principalmente obras que tratam do tema obsessão e mediunidade. Então, é um autor espiritual já conhecido, com uma base doutrinária muito boa, sempre nos trazendo narrativas do que ocorre no plano espiritual e a relação do plano espiritual com o mundo dos encarnados, bem parecido, assim, com a característica das obras de André Luiz. O livro No Rumo do Mundo de Regeneração, ele tem como tema central a evolução dos mundos e o processo de transição do planeta Terra. Você pode perguntar, André, o tema não é a pandemia? Não, o tema central não é a pandemia. O tema central é o processo de transição do planeta Terra. Esse mesmo tema, Manuel Filomeno de Miranda já havia tratado naquele livro que nós vemos ali, Transição Planetária, que foi publicado pela primeira vez em 2010. E eu lembro que, na época, o livro trouxe assim, muito movimento nas casas espíritas, com grupos de estudo sendo organizados, e foi muito interessante naquele momento, porque ele foi tratar do que ocorreu no plano espiritual após um tsunami que algum tempo anteriormente tinha acontecido, e o tsunami foi também a narrativa, foi o caso, né, foi o acontecimento que justificou a narrativa do livro. Mas o livro traz uma série de outras temáticas e também trata sobre o processo de transição do planeta Terra. Esse não é um tema desconhecido dos espíritas. Nós temos essa temática também tratada no livro Obras Póstumas, na segunda parte. Nós temos lá uma mensagem belíssima, a regeneração da humanidade. Nós temos esse livro também sendo tratado nos capítulos finais de A Gênese. Então, não é uma temática nova para o estudioso da doutrina espírita. Nós vamos tratar bem do tema, do processo de transição que nós estamos vivendo. Trazemos aí apenas algumas passagens retiradas das obras da codificação para que possamos lembrar do que nós já estudamos e o entendimento que nós temos desse processo. Chama atenção do que está no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Regeneração da Humanidade, aí na parte de baixo do nosso vídeo, quando lá está escrito: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados. Então, o processo, é interessante a gente entender que o processo de mudança, de evolução do planeta, de mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ele não se faz de uma hora para outra. Eu sempre trago como exemplo como hoje o historiador ele entende o tempo na história. Antigamente nós tínhamos algum fato histórico, que era um fato importante numa determinada época, e aí você tinha, por exemplo, a queda do Império Romano
como o divisor entre a antiguidade clássica e o período feudal na Europa. Marcava-se uma data e, a partir dali, você entendia, não, a Europa agora está no período feudal. Hoje, os historiadores tratam a passagem do tempo como um processo. Então, há uma série de acontecimentos que vão ocorrendo antes da queda do Império Romano, e há outros acontecimentos que vão, no decorrer do tempo inicial do período feudal, que traz ainda características do período anterior. Então, há um conceito, há uma visão no movimento espírita de uma data estabelecida para nós iniciarmos o mundo de regeneração. A gente precisa entender que isso se faz num processo. Mesmo que eu possa estabelecer uma data, nós vamos adentrar ao período do mundo de regeneração, ainda com características do mundo de provas e expiações. Então, um processo, esse processo ele tem seu início, meio e fim. E o início desse processo desenrola, então, inicia, tem o seu começo, né, no final do século XIX. Outro aspecto que eu gostaria de tratar com os nossos irmãos é com relação que mundo de regeneração é este. Kardec, na Gênesis, ele diz o seguinte: pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Prestem bem atenção nessa característica, que é uma característica que traduz a nossa sociedade, a relação que nós temos em sociedade, porque será citado no livro que nós estamos analisando, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E quando se fala em mundo de regeneração, nós temos que entender que nesse mundo há uma aurora da felicidade. Mas o que é uma aurora? É o dia que está se iniciando. Então, quando inicia o dia, você tem as primeiras luzes do sol que vão rompendo a madrugada e vão fazendo desaparecer a escuridão. Mas nós só vamos ter a luz do dia bem ao final da aurora, bem no amanhecer. Então, nós vamos estar convivendo ainda com algumas situações que são marcantes, principalmente no seu início, que são marcantes do mundo de provas e expiações. Mas é a aurora de um mundo de felicidade, nós ainda teremos que suportar provas e não mais expiações, porém sem as pungentes angústias da expiação. Os espíritos aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. E para fecharmos esse tema, que estamos utilizando apenas como introdução ao livro, vamos lembrar quando Kardec cita na Gênesis como será essa transição. Quer dizer, que características que nós teremos no decorrer do tempo desse processo. Ele fala que uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode se realizar sem comoções. Não vamos entender comoções aqui apenas como cataclismos, não, de forma nenhuma. Toda e qualquer situação que tenha um impacto direto no nosso comportamento em sociedade gera uma comoção, gera uma necessidade de mudança. Então, essa comoção ela pode vir, como Kardec cita adiante, pela inevitável luta de ideias, e que é o que realmente nós estamos encontrando nos dias atuais, essa luta de ideias, do que somente cataclismos. A pandemia, então, ela estabelece para nós umas dessas comoções que estão influenciando diretamente a nossa vida em todos os campos das relações sociais, e nesse momento nós estamos também no processo de luta de ideias. E no decorrer da nossa análise do livro, nós vamos entender isso também de uma forma muito mais clara. Lembrando, a caminho da luz, os exilados de Capela, que nós vivemos uma grande imigração nesse momento que se opera entre os que a Terra habitam. Uma parte dos espíritos que nela encarnavam não mais encarnarão,
irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se, afirma afirma o nosso querido Emmanuel. Aqui é preciso ter um cuidado, meus irmãos. Há pouco tempo eu assisti a live de um companheiro, que era, né, apresentou-se como uma live espírita, e esse companheiro ele afirmou que todos aqueles que estão desencarnando pela Covid, né, pela doença do Covid-19, todos esses são esses espíritos que vão deixar a Terra para continuar o seu processo de evolução em outros mundos ou em outro mundo. Nós não podemos afirmar isso. Isso é um equívoco, não há nada escrito em lugar nenhum e realmente é ilógico imaginarmos isso. Né? Muitos companheiros reencarnaram nessa última existência já programados, deixaram o planeta, a encarnação através por causa da pandemia. Outros estão passando por esse caminho como expiação mesmo. Então, não é possível afirmar, eu acho que é uma falta de caridade, é uma falta de compaixão e respeito àqueles que vierem desencarnar por essa doença. Então, vamos lá, meus irmãos. O que é que nós vamos fazer? Bom, como nós falamos, nós estamos num seminário, e esse seminário vai levar alguns dias, então não será possível para nós aqui fazer uma análise total do livro, e esse não é o nosso objetivo. Nós queremos justamente traçar as linhas gerais das temáticas que são abordadas nesse livro, e até como estímulo à leitura, ao estudo, e aqueles que desejarem acompanhar o seminário. Então, na introdução do livro, nós temos a palavra de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele faz uma avaliação geral da humanidade contemporânea. Ele vai falar do comportamento relacionado à ciência, à moral e à ética. E ele afirma que estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, nós estamos no início desse processo mais intenso, com maior impacto em nossas consciências. Não que já não tenhamos experimentado os outros. Vejam que no início do século passado, década de 10, final da década de 10, início da década de 20, nós tivemos a gripe espanhola, que causou também um impacto muito sério à sociedade daquele período. Veio depois da Primeira Grande Guerra Mundial, e mesmo assim, diante daquela oportunidade também de aprendizado, a sociedade humana conseguiu chegar, poucos anos depois, a uma Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nós temos o processo, ele já se iniciou, mas as grandes transformações e aquilo que vai impactar de forma intensa a sociedade, nos dando a oportunidade de refletir sobre o nosso comportamento, isso nós vamos começar a viver agora com maior intensidade. No capítulo 1, é muito interessante que logo no início, ele fala, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de uma reunião que ocorreu em setembro de 2019, entre os espíritos de duas colônias espirituais. E naquela reunião, utiliza-se da palavra o irmão Antúlio, administrador da colônia onde vive Manuel Filomeno de Miranda. Uma característica do discurso do Antúlio com o discurso do Manuel Filomeno de Miranda na introdução. São muito parecidos. Eles vão tratar também de uma série de assuntos que nós vamos passar para os nossos irmãos, e essa fala, esse discurso, vai se replicar no decorrer, no capítulo mais adiante, também no discurso de Bezerra de Menezes. Então, quando fizerem a leitura do livro, fique atento a essa característica. Após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, nos lembrando também do que ocorreu e foi descrito por André Luiz no Nosso Lar, quando da aproximação
da Primeira Guerra Mundial, onde ouviram clarins anunciadores, eles ouviram então esses clarins que ecoaram por toda parte. E o Antúlio afirmou: o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Nós podemos pensar, poxa, nós passamos por uma série de processos de guerra, de colonização, e com morte de muitas pessoas, de doenças, final do século XIX, início do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos políticos e econômicos no planeta no decorrer do século XX, início do século XXI, e agora nós estamos vivendo a mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Nós vamos entender por quê. No seu discurso, o Antúlio, da mesma forma que Manuel Flamengo de Miranda e depois, mais à frente, Bezerra de Menezes, ele vai explicar quais são os comportamentos sociais que nós, seres humanos, estamos repetindo há tempos, apesar de toda a mensagem de amor, de todo o evangelho do Cristo, de todos os profetas, de todos os avatares, de todos aqueles missionários que vieram não só trazer a palavra, mas trazer o seu exemplo, nós persistimos em determinados comportamentos. Então, são esses comportamentos que traduzem essa crise espiritual que nós estamos vivendo. Ele fala das dores infinitas com sucessivas guerras locais, que nós tivemos, e foram várias, né, após a Segunda Guerra Mundial. A drogadização há décadas afetando os jovens, há muito e muito tempo, nós temos a droga incorporada à sociedade, a sociedade cristã ocidental, se não estou enganado, desde o final do século XIX, início do século XX, mas com um crescendo da sua presença junto não só aos jovens, mas junto a adultos, e é um problema muito sério que nós vivemos, e tudo que está ao redor desse processo, né, de drogadização. O bafo pestilente, exteriorizado pelo materialismo, zombando de Deus e Jesus e de sua doutrina. Nós vimos o quanto o nome de Jesus vem sendo tratado de uma forma muito equivocada, né? Realmente zombando não só do Cristo, mas dos seus ensinamentos. E não é só através da arte. Façam uma pesquisa no Google Imagem que vocês vão encontrar representantes, ou aqueles que se dizem representantes de Deus e de Jesus na Terra, estimulando os seus seguidores em diversas igrejas cristãs a fazer sinal de arminha, de valorização da posse de arma que leva à violência, que leva à morte. Isso é zombar dos ensinamentos do Cristo. Isso é zombar dos ensinamentos do Cristo. O movimento espírita também tem se posicionado de uma forma equivocada quando se divide em espíritas progressistas e espíritas conservadores. Isso não existe no movimento espírita. Vejam que essa é uma forma de zombar do Consolador, de fazer com que surjam dificuldades para que o Consolador prometido se faça presente no coração da humanidade. Em nome da arte e da cultura, bacanal com a anuência das autoridades, valores éticos vulgarizados, libertinagem desmedida, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais, os jogos políticos, chocantes aberrações de roubos e furtos e de muito mais que nós não temos nem ideia. Qualquer postura de equilíbrio é vista até hoje como remanescente da chamada decadência de comportamento. Hoje é muito como se fosse assim, ser fraco você ser bom, você ser caridoso. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas, inimigos do bem envenenando as massas com notícias falsas, fake news, que infelizmente muitos de nós espíritas
compartilhamos sem a devida reflexão. A dialética vazia e combates antifraternos separando as pessoas, nós vimos isso nas últimas eleições e continua acontecendo. O negacionismo, que ele trata muito sobre isso na página 22, do 1º ao 4º parágrafo. Então, quem for fazer a leitura, atente a isso. Então, tudo isso, todas essas são comportamentos definidores da crise espiritual, segundo Antúlio, e repito aos nossos irmãos, conforme disse Manuel Flamengo de Miranda na introdução, e o nosso Bezerra de Menezes em capítulos seguintes. E ele diz também o seguinte: sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer. O que é importante nós observarmos aí? Nós, espíritas, achamos que qualquer espírito tem o conhecimento de tudo o que está acontecendo. Então, não fazemos nada na casa espírita, não tomamos nenhuma decisão sem ouvir o mentor, porque nós achamos que o mentor da casa é um espírito, que o mentor da casa é um espírito que sabe de todas as coisas. Então, vejam o Antúlio, que é o coordenador de uma colônia espiritual. Ele diz que eles sentiam no ar que algo iria acontecer, mas eles não sabiam o que viria. E por que eles sentiam no ar? Justamente pelo que ele disse, porque a decadência moral e intelectual havia chegado a uma situação insustentável. Então, alguma coisa tinha que acontecer. A guerra seria uma solução para a diminuição do planeta Terra. Então, meus irmãos, é outra coisa que o livro nos traz e que a gente precisa pensar com carinho. E se viesse uma terceira guerra mundial? Nós estaríamos vivendo uma provação, uma dor muito maior do que nós estamos vivendo agora com a pandemia. Então, a guerra poderia ter sido, mas pela misericórdia de Deus, nesse primeiro momento, como processo de reflexão, de impactar nossas consciências, veio a pandemia do Covid-19. E aí há uma outra questão também no livro, que nos reporta ao cuidado que todos nós temos que ler na leitura de qualquer livro que se diz espírita. Sabemos das obras, da característica das obras de Valdo Pereira Franco, das obras do Manuel Filomeno de Miranda, mas algumas vezes, em algumas citações, e com diversos espíritos, né, eles falam da possibilidade de o vírus ter surgido por pesquisas em laboratórios, que é uma questão que vem sendo ventilado, relacionado a um determinado país lá da Ásia. Mas não existe prova quanto a isso. Todo mundo que estuda um pouco da história e da história contemporânea sabe que grandes nações buscaram sempre uma hegemonia militar, buscando possuir uma arma uma arma melhor, né, com maior impacto de destruição do que o outro país. E que existe sim a guerra bacteriológica, que existem sim laboratórios de governos que buscam controlar vírus e utilizá-los em guerras bacteriológicas. Mas afirmar que é o que aconteceu com a pandemia 19, não podemos fazer isso. Tanto que, prestem bem atenção na leitura quando fizerem do livro, eles levantam a possibilidade. Eu pessoalmente, entendo, aí, meus irmãos, é a opinião deste que vos fala, da leitura que eu faço, da análise que eu faço. Da mesma forma que eu entendo, como Antúlio, que ele demonstrou na afirmativa que está acima, que os espíritos não têm conhecimento de tudo o que vem acontecer do futuro, também, quando eles não afirmam que surgiu em laboratório, mas dizem apenas que há possibilidade, é porque eles não sabem. Então, eu não posso afirmar. Pessoalmente, eu acho que não deveria ser colocado. Pessoalmente, eu acho que deveria sim. Se não é uma coisa que tenha certeza, é preferível não afirmar, não trazer, pelo menos, à baila na narrativa. Então, prestem atenção quando fizerem a leitura, para que a gente não saia por aí
enquanto espíritas dizendo, não, olha, o vírus realmente veio de um laboratório em tal lugar, porque Manuel Filomeno de Miranda, porque Bezerra de Menezes, afirma no livro do Divaldo. E não é isso que nós encontramos, ok, meus irmãos? É apenas um detalhe que eu gostaria de passar para vocês. O que a gente está percebendo é o mecanismo da lei de progresso. E é o que o livro vai nos trazer. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta Terra e a sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano. Então, nós sabemos que temos a possibilidade de avançar no progresso através do bem. Mas as nossas escolhas enquanto indivíduo, enquanto sociedade, muitas das vezes nos conduzem a viver experiências de sofrimento e dor para que sejamos impactados em nossa consciência e venhamos a mudar o comportamento. Mas nunca estamos sozinhos. Uma coisa que a narrativa do livro nos traz é isso. Além da reencarnação de equipes socorristas, nós estamos tendo também a presença de equipes na espiritualidade, que estão nos socorrendo nos lares, estão nos socorrendo nos hospitais, e esse é um dos móveis, esse é um dos temas tratados no livro. E diversos momentos do livro também, eles nos dão a chave para superar, para passar por esses momentos. E o próprio Antúlio, ainda no capítulo 1, diz: somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas nesse momento. Então, há no decorrer do livro, meus irmãos, uma reflexão muito interessante sobre pensamento, sobre sintonia, sobre equilíbrio mental e físico, que merece ser estudado, porque é colocado como uma forma de dificultar o contágio e de passarmos por esse momento com mais equilíbrio e tranquilidade. Esse é um aspecto importante que nós encontramos na narrativa. E uma outra coisa que eles estão sempre citando, um outro aspecto que está sempre sendo citado no livro, é o objetivo da pandemia. E aí nós trouxemos uma das colocações que é feita. Envia a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Então, vejam, e é uma lógica muito interessante. Eles nos apresentam o comportamento equivocado que há séculos a sociedade vem permanecendo nesse comportamento. Nos demonstra como nós vivemos um momento em que esses pensamentos e ações contrárias à lei de Deus estão exacerbados, e eles nos mostram, olha, a pandemia veio para mudar isso. Porque se continuarmos nessa condição, provavelmente teremos que passar por uma situação pior. Então, a reflexão quanto ao objetivo da pandemia é muito interessante no livro. Ela vem realmente para impactar, e ela está impactando todos os setores. Educação, cultura, arte, relacionamento, economia, política, está impactando em todos os setores. Mas com o objetivo de refletirmos sobre as nossas posturas até os dias de hoje. Então, a pandemia, meus irmãos, não é um castigo, como muitos estão colocando. A pandemia é uma correção. E o Francisco Spinelli, que é um companheiro que também se apresenta na narrativa do livro, ele diz que a pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação de seus males. Os descuidos e desrespeitos, aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação, têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. Olha que coisa interessante. A gripe espanhola surgiu e de repente ela se foi. Ela teve um tempo de estar entre nós. Mas se mantivermos o comportamento, há essa ameaça de uma intemporalidade, quer dizer, de uma demora maior de encontrarmos o equilíbrio e a solução para essa pandemia. E ele diz que esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências. Não é castigo, não é ira de Deus, é advertência.
E são advertências muito graves. Por que são muito graves? Porque o nosso comportamento é muito grave, que procede de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamento. E aí o Francisco Spinelli nos dá mais uma vez a lição do amor, nos traz mais uma vez a lição do amor. Ele diz: anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. E ali a frase está no Evangelho segundo o Espiritismo: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. O que o Francisco Spinelli está afirmando, nós encontramos no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, na introdução das leis morais, onde os Espíritos deixam muito claro que o caminho traçado por Deus para os seus filhos, no processo de evolução, é o caminho do amor. O caminho da dor, da prova, somos nós que escolhemos, que estabelecemos, porque nós teimamos em não agir e pensar conforme as leis de Deus. Então, haviam outras possibilidades? Sim. Poderíamos ter evitado tudo isso se tivéssemos lá atrás aprendido as lições do Evangelho, começado a viver as lições do Evangelho. Nós não fizemos isso, muito pelo contrário, agora parou. Deturpamos a mensagem da Boa Nova. E aí foi necessário o Consolador, e triste daqueles que também deturparem a mensagem do Consolador. E ele fala do espírita. É muito interessante, num determinado momento, em que ele fala do espírita, aí nós lembramos da afirmativa que está em Lucas: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos dos momentos dessa natureza. Cuidado, meus irmãos, com o que falamos, com o que nós divulgamos nas redes sociais. Ok. Desculpe, meus irmãos, congelou um pouco. Vocês viram aí que eu tive que fazer um caminhozinho na tela, porque quando congelamos e retorna, quando congelamos e retorna, volta sem o som. Então eu tenho que retornar, sair da tela para voltar ao som. Então nós estamos falando da responsabilidade do espírita nesse momento. E isso nos é colocado de forma muito clara no livro. Então, cuidado, meus irmãos, com o que fazemos, com o que pensamos e, principalmente, o que divulgamos nesse momento de grande importância. Há uma passagem no livro que é belíssima, que eles colocam um apoio espiritual que nós estaremos recebendo de equipes da espiritualidade, que vão estar nos atendendo no nosso lar, que vão estar nos atendendo nos hospitais, procurando nos ajudar. Buscaremos, como ele diz ali, acalmá-los com passes reconfortantes e inspiração que eles possam socorrer, evitando os pensamentos autodestrutivos e de violência que pioram o seu estado de enfermos. Mas precisamos, e ele coloca lá, nós precisamos abrir as portas do nosso pensamento, as portas dos nossos lares, para que eles possam adentrar. Aí existe aquele quadro, né, que todos nós já conhecemos, em que o pintor coloca Jesus
batendo numa porta, e a primeira vez que ele expôs aquele quadro, alguém chega, olha, mas tem um erro, tem um equívoco nesse quadro, a porta não tem maçaneta. E aí ele diz o seguinte, não, a porta não tem maçaneta porque essa porta é a porta do nosso coração. E aí só tem a maçaneta por dentro. Jesus bate a nossa porta, mas nós é que devemos abrir ou não. Então, o que os amigos espirituais nos dizem? Em muitos lares nos quais nos adentraremos, convidados pelo pensamento espírita. Então, se antes nós já éramos estimulados, meus irmãos, a fazer o culto do Evangelho no lar, hoje não apenas temos os cultos, a possibilidade de fazer o culto, eu posso fazer o estudo do Livro dos Espíritos junto com meus familiares ou sozinho. Nós temos lives da manhã até a noite, nós temos páginas, lives de música espírita, nós temos palestras, nós temos casas espíritas que estão se reunindo através do Zoom ou do WhatsApp e aí fazem vibração a enfermo. Nós hoje temos muito mais possibilidade de estudo do trabalho do bem do que nós tínhamos. Às vezes, na casa espírita, nós íamos assistir uma palestra, tomávamos um passe e voltávamos para a nossa casa, para o dia a dia, e aquilo que nós estudamos lá ficou lá na cadeira esperando a gente voltar. Então, veja, é preciso que nesse momento, para que venhamos ter o apoio da espiritualidade, convidar, abrir a porta dos nossos lares para Jesus e os amigos espirituais, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar as vibrações defensivas para a família. Buscaremos inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material, especialmente aos esfaimados e desiludidos do caminho, em pesadelos de largo porte. Então, meus irmãos, encerrando, nós relacionamos alguns aspectos que são estudados, entre outros, nesse livro, e que vai estar presente no capítulo seguinte, nas palavras do Bezerra de Menezes. Ele repete, então, aquilo que está sendo estudado. Nós vamos ver, então, no estudo do livro, o objetivo da pandemia, a opção pelo materialismo que nos levou até os dias atuais. Vai se falar dos vírus da Covid feito em laboratório, está ali um ponto de interrogação. Nós já falamos sobre isso. A pandemia como processo de seleção. A faixa imunológica propícia à infecção, então é o estudo do pensamento, da vibração. O objetivo da tarefa dos amigos espirituais. A pandemia como correção. A imunologia vinculada à lei de causa e efeito e a importância da oração e dos passes. Então é isso que nós encontramos resumidamente entre outras temáticas, nesse belíssimo livro, que vale muito, mas muito mesmo a pena nós estudarmos. Eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos, também lembrar aos nossos companheiros que na próxima sexta-feira, com início às 19h30, no canal do Facebook do Lar Espírita Luiz Gonzaga, a palestra vai ser com o nosso amigo José Ronaldo, com o tema Sede Perfeitos. Nós queremos deixar aqui o abraço amigo dos companheiros do GEAC, estimulando os nossos irmãos, mais uma vez, ao estudo da doutrina espírita, ao estudo dessa obra no rumo do mundo de regeneração. Nós fizemos aqui apenas um pequeno apanhado de alguns aspectos importantes que lá estão apresentados, mas há uma série de temas que são colocados durante toda a narrativa. Então, a pandemia é apenas um dos aspectos que são tratados. Neste momento em que nós já temos consciência, que é um momento de impactar as nossas vidas, mas estimulando-nos ao estudo aprofundado do Evangelho, à vivência da caridade, não só através do gesto do bem, mas também através do amor ao próximo, da oração que podemos fazer à distância, do amor aos familiares com os quais nós agora estamos convivendo mais intensamente. Muitos, meus irmãos, viviam de segunda a segunda na casa espírita, e muitas das vezes isso era apenas motivo para fugir de casa.
porque tinham dificuldades no confronto com os entes queridos. E a pandemia fez com que a gente retornasse ao espaço mais importante das nossas vidas, e não só eu que digo isso, é o Evangelho, que é o nosso lar e a relação com os nossos entes queridos. Deixamos também a mensagem da noite e vamos, antes de encerrar, repetir o nosso vídeo, onde nós temos ali o exemplo muito lindo, através de uma música, através da imagem, dessa afirmativa de Confúcio, nem todos serão ilustres, mas todos podem ser bons. Jesus nos abençoe a todos.